foi o famoso astrofísico Carl Sagan, uma figura-chave para a NASA, e renomado como uma força motriz da ciência popular, que disse na década de 1980 que todos nós somos feitos, o que ele chamou de matéria estelar. Desde então, Sagan tem sido citado em todos os lugares, com sua incrível afirmação, se tornando um fato conhecido para qualquer pessoa com um interesse mesmo passageiro em física. O que é ainda mais impressionante, porém, é que é totalmente verdade. Mas o que isso realmente significa? Hoje, o canal Glofit Pensante vai descobrir as razões extraordinárias pelas quais somos todos feitos de estrelas. Antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito, e claro, se gostar do vídeo já deixa seu like. Sabemos que há um certo número de elementos químicos no universo. Esses elementos constituem cada pedaço de matéria, e são todos feitos por um processo chamado nucleossíntese, que significa literalmente criar núcleos, ou átomos. Os primeiros elementos foram hidrogênio e hélio, produzidos durante o Big Bang, quando o universo era muito mais quente e compacto. Acredita-se que esse estado tenha durado apenas cerca de 20 minutos, mas durante esses 20 minutos no início dos tempos, o universo deixou de ser literalmente nada, para se tornar principalmente hidrogênio, na verdade 75% de hidrogênio. O resto era 24% de hélio, e 1% de outras coisas, notavelmente lítio. Estes são os 3 elementos químicos mais leves que existem. As primeiras estrelas foram formadas a partir delas, e foi nessas estrelas que o processo de nucleossíntese estelar começou, e os elementos mais pesados foram criados. Hoje, muito do que aparece na tabela periódica pode ser, e tem sido, feito dentro de estrelas. Essa habilidade que o universo possui de criar elementos cada vez mais pesados, e com o passar do tempo é chamada de evolução química galáctica. Elementos pesados, como o ferro, por exemplo, precisam ser fundidos dentro das estrelas, a partir de elementos mais leves e abundantes como o hidrogênio e o hélio. E se rastrearmos o suficiente, podemos ver uma cadeia cosmológica de desenvolvimento para tudo que existe. As primeiras estrelas produziram os primeiros elementos mais pesados, e então a próxima geração de estrelas usou esses elementos para fazer mais variações, e assim por diante. É um processo que está definido para continuar indefinidamente, até o fim do universo, o que significa que, com o passar do tempo, novos elementos mais pesados serão criados em outras estrelas mais jovens. E também não é como se fosse algo totalmente fora de nossas mãos. Os humanos são capazes de replicar as condições dentro das estrelas por meio da fusão nuclear aqui na Terra, para criar novos elementos para nós mesmos. 4 adições à tabela periódica, oficializada em 2016, foram criadas dessa forma: Nihonium, Moscovium, Tennessine e Oganesso. O que é um pensamento incrível, porém, é que, em alguns bilhões de anos, os ingredientes necessários para a própria vida podem ter mudado completamente do que são agora. Formas de vida em um futuro distante podem muito bem ser baseadas em elementos químicos sintéticos, atualmente novos como estes, ou mesmo em algo completamente diferente, algo que atualmente não temos esperança de sintetizar na Terra. Alguns cientistas levam a ideia ainda mais longe, e chegaram a sugerir que, assim como a zona habitável, espacial da Terra ao redor do Sol, vivemos atualmente em uma zona habitável, temporal, porque também é graças às condições químicas elementares de hoje que nós, em nosso estado atual, pode existir no universo. Temos todos os elementos de que precisamos para crescer e viver em abundância neste momento, exatamente porque a evolução química galáctica está no estágio certo. Mas, embora tudo isso seja incrível em si mesmo, como é que esses elementos, criados por estrelas, encontram seu caminho até nós? Bem, principalmente se trata de supernovas. Supernovas, geralmente vistas como explosões massivas de uma estrela moribunda, são brilhantes e espetaculares, mas também não são tão comuns. Na verdade, eles são uma das maneiras mais raras de uma estrela morrer, porque apenas as estrelas mais massivas são capazes de sair com tal explosão. Um número ainda menor de estrelas massivas colapsam em buracos negros, onde puxam as coisas em vez de explodi-las, mas, mesmo assim, as supernovas são uma razão crucial pela qual a realidade, incluindo nossa existência, é como é.
Uma supernova explode todos os elementos raros, que foram fundidos dentro de seu núcleo estelar particular para o espaço, espalhando todas as suas propriedades físicas por toda parte. E, eventualmente, a gravidade toma conta de forma que esses elementos podem ser transformados em coisas novas, novas estrelas, mas também novos planetas, asteroides e até organismos. É por isso que alguns dos elementos dentro de você, dentro de todos os humanos, datam tecnicamente do momento do Big Bang, 13,8 bilhões de anos atrás. E depois que os humanos morrerem, o Sol se expandir e a Terra um dia ser destruída, esses mesmos elementos encontrarão seu caminho de volta para outras estrelas e planetas, talvez prontos para começar o ciclo da criação novamente. Esse cenário de renascimento é indiscutivelmente ainda mais provável quando você considera que a maioria dos elementos químicos existentes não são necessários para a vida como a conhecemos. Na verdade, existem apenas 6 elementos essenciais para a vida na Terra: carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Embora possamos usar outros elementos para outros processos não tão essenciais, bem como coisas como construção e tecnologia, esses são os elementos fundamentais de que precisamos para viver, e que constituem todas as outras formas de vida na Terra, plantas, animais, micróbios e assim por diante. E o mais empolgante de tudo é que nenhum desses elementos é exclusivo deste mundo, eles existem em toda parte, o que significa que teoricamente, realmente poderia haver vida em outros planetas que funcionasse da mesma maneira que nós. Todos os planetas podem ter acesso aos mesmos materiais básicos, dependendo do que está disponível a qualquer momento em qualquer lugar. Sabemos que existem bilhões de planetas potencialmente habitáveis, pelo menos, espacialmente habitáveis, apenas em nossa própria galáxia. Mas como a Terra, eles também existem em uma zona habitável temporal. A existência de vida ainda é o produto de uma incrível reunião de todos os elementos necessários, e bilhões de anos de evolução, mas se aconteceu uma vez, por que não poderia acontecer de novo? Para alguns cientistas, é mais louco pensar que a vida não cresceria em outros lugares quando o universo parece distribuir amplamente todos os ingredientes necessários para criar um mundo. Ainda não viajamos para nenhuma outra estrela para medir e registrar sua composição de perto, mas um experimento que nos ajudou a entender sua composição elementar e seu significado para nossa própria criação é o Apache Point, Observatory Galactic Evolution Experiment, realizado ao longo da década de 2010 pelo Sky Survey. Ele usava um espectrógrafo para examinar objetos distantes, traduzindo os comprimentos de onda da luz emitida por eles, para calcular e quantificar os elementos que contribuem para a existência de qualquer estrela. E, embora seja verdade que os elementos existem em diferentes quantidades e proporções dentro de uma estrela, em comparação com o interior de um ser humano, também é verdade que traços da humanidade, e os blocos de construção da vida na Terra, podem ser encontrados em todo o cosmos. Todos os elementos que entram na criação de um ser humano, foram originalmente formados nos corações de estrelas distantes, potencialmente a milhões de anos-luz de distância, e alguns até vieram do próprio Big Bang. E é por isso que somos todos feitos de estrelas. Vocês gostariam de ver mais curiosidades de ciências? Deixa aí nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar um like. Até a próxima!